Houston, you've got to see this. O programa Universidade Viva de hoje vai falar sobre o despertar da multidão e para falar sobre este assunto nós estamos recebendo aqui nos estúdios do Dr. Manuelito Eduardo Campos da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, com muito prazer, o Dr. Antônio Mourão Cavalcante, ele é doutor em Psiquiatria pela Universidade Católica de Louvain, na Bélgica, e doutor em Antropologia pela Universidade de Lyon, na França, professor titular de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, autor de diversos livros, entre outros, o Ciúme Patológico, Drogas, Esse Barato Sai Caro. Outro convidado é o Dr. Arnaldo Santos, ele é jornalista, é doutor em Ciências Políticas pela Universidade de Lisboa, Portugal, pós-doutorado em Economia pela UFC. Ele também é o apresentador do programa Visão Política aqui pela FGF-TV. O outro convidado é o professor Adolfo Marinho. O professor Adolfo Marinho é engenheiro civil, engenheiro sanitarista, e foi mestre em saneamento ambiental, exerceu a função de secretário de Estado nas pastas de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente nos governos Tasso Gereissati e do Trabalho e Ação Social no governo Ciro Gomes. E agora, doutor Adolfo Marinho é o diretor de expansão da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza. Ok, nós vamos pedir aqui um pequeno intervalo. Se você quiser sugerir temas para o nosso programa, o nosso e-mail é fgftv@fgf.edu.br. Um espírito de insurreição de massas humanas está varrendo o mundo todo, ocupando o único espaço que lhe restou, as ruas e as praças. O movimento está apenas começando, primeiro e foi no norte da África, depois na Espanha, com os indignados, na Inglaterra e nos Estados Unidos, e agora no Brasil com a juventude e outros movimentos sociais. Ninguém se reporta às classes bandeiristas do socialismo, das esquerdas e de algum partido libertador ou da revolução. Todas estas propostas ou se esgotaram ou não oferecem o fascínio suficiente para mover as massas. Agora, e são temas ligados à vida concreta do cidadão. Democracia participativa, trabalho para todos, direitos humanos, pessoais e sociais, presença ativa das mulheres, transparência na coisa pública, clara rejeição do tipo de corrupção, um novo mundo possível e necessário. Ninguém se sente representado pelos poderes instituídos que geraram um mundo político palaciano de costas para o povo e manipulados diretamente os cidadãos. Antes de mais nada, importa reconhecer que o primeiro grande evento, fruto de uma nova fase de comunicação humana, está totalmente aberta de uma democracia em grau zero que se expressa pelas redes sociais. Então, a primeira pergunta que eu faço é por que tais movimentos massivos interromperam agora no Brasil? Vou começar ali com o doutor Antônio Mourão Cavalcante. Um cumprimento a todos. Realmente parece uma coisa que questiona muito. E aí a gente tem que recorrer aos teóricos, aqueles que buscam resposta para estas coisas. E, apesar de ter sido uma obra, um livro publicado em 1895, portanto,
antes do século passado, seria o século XIX, um francês, Gustave Le Bon, o Bon, né? Ele, que era médico, ensaísta e tornou-se sociólogo pela natureza de seus estudos, ele escreveu um livro chamado A Psicologia das Multidões. Na realidade, Psicologie de Foule. Porque eu quero falar em francês, porque foule, F-O-U-L, é também o nome que se usa popularmente para loucura. Tá? E o indivíduo que tem a loucura é o fou, F-O-U. Daí vem outras palavras, por exemplo, em português, folia, que é o folião, o carnaval. A ruptura da norma. Então, o que caracteriza essa psicologia das massas ou das multidões é esta ruptura da norma estabelecida. Mas quando a gente fala norma, não está tanto se referindo aos costumes, às convenções, mas aquilo que seria de mais profundo daquela sociedade. Tanto é que quando a gente fica procurando, e agora eu já estou no Brasil, né? Quando a gente fica procurando, afinal de contas, o que é que quer este povo, tal como havia perguntado a rainha na França, não é? A esposa do Luís XIV, quando ela ouviu aqueles gritos na rua, o povo gritando, a multidão, ela pergunta à sua, como é que chama? Mucama, a sua adjunta, né? O que é que esse povo quer? Majestade, o povo está pedindo pão. Mas por que pão? Eles não têm pão? Não, majestade, não tem, e eles querem pão. Por que eles não comem brioche, que é um tipo de biscoito de bolacha? Então, essa dicotomia entre a voz rouca do povo, que vem das ruas, que vem das praças, a praça é do povo, já dizia o Castro Alves, faz com que haja essa ruptura da norma. Há um momento em que há uma explosão. E esse movimento ele tem também um contexto muito significativo, voltando a Le Bon, que é o de catarse, de uma explosão. Não dá mais para aguentar. Nós vamos ter que quebrar tudo para instituirmos uma nova norma. Só que nesta obra, o Le Bon ele guarda uma surpresa que não é muito boa. É que geralmente a coisa pode se romper, mas se reestruturar, porque a sociedade precisa de normas, aí demora muito tempo. Como você está falando de contemporaneidade, veja o que ocorreu nos países árabes, que foi algo parecido. Derrubou-se o Saddam Hussein, mas começaram lutas tribais, como se cada raça, cada etnia quisesse uma identidade para o todo. Na Síria está acontecendo a mesma coisa. No Brasil, a etnia se dissolve do campeonato e o Brasil foi campeão. Então, é uma coisa bem, como dizia o nosso querido Tom Jobim, o Brasil não é país para principiante. Não dá para as pequenas teorias explicar o todo. Com isso eu quero dizer, tem muito mais coisa atrás disso no Brasil. Doutor Arnaldo Santos. Bom, primeiro cumprimentar aqui o professor Mourão, o professor Adolfo e você, em especial os nossos assinantes. Eu diria que se os xiitas e os sunitas fizeram o que se convencionou chamar de primavera árabe, como no Brasil nós não temos primavera, eu diria que nós estamos vivendo o verão Brasil. E esse verão Brasil, se podemos usar aqui essa figura só para ilustrar o raciocínio, ele obviamente se gera, eu acho que encontra a sua gênese, evidentemente tem outras variáveis, mas fundamentalmente na quebra, na contradição do princípio de governo democrático.
governo do povo, eleito pelo povo e para o povo. Quem, em sã consciência, pode admitir que nós temos no nosso sistema um governo que atende a esses princípios. Obviamente que isso você não encontra no mundo, mas a distância aqui no Brasil ela é muito mais acentuada, quebrando, portanto, esse princípio. E, obviamente, nenhum povo, por mais acomodado, por mais pacifista, mesmo com a sua tradição, quer dizer, de letargia, como somos, não vou falar na terceira pessoa, como somos nós brasileiros, não poderíamos permanecer a vida inteira assim. O que é contraditório em tudo isso é que, se nós fizermos, não precisa muito esforço, não, sobre o que tem acontecido nas últimas 3 décadas, para situarmos aí nos anos 80 e 90, você vai encontrar transformações extremamente significativas no Brasil, e eu estou retroagindo aos anos 80 e 90 para que não localize apenas no atual momento, para não achar que é o responsável por tudo. Você encontra, quer dizer, transformações bastante significativas. Uma delas, obviamente, é na infraestrutura física do Brasil, mas a mais importante delas é o início da construção, digamos assim, de uma infraestrutura humana. O que é que eu quero dizer com isso? O Brasil, historicamente, seus governos sempre se voltaram para o físico, e esqueceu o homem. E nessas 3 últimas décadas o homem foi lembrado. Basta que digamos que nas últimas 2, pela primeira vez, se lembrou que tinha pobre, e mais do que isso, que tinha extremamente pobres, e se criou políticas, embora paliativas, para atender esse segmento. Então, vamos lá. Crédito fácil e barato, para se comprar até do carro à casa própria, o grande sonho dos brasileiros. Ampliação das oportunidades para a educação, com os vários programas de financiamento, expansão da universidade pública, financiamento para aqueles que não entram na universidade pública e vai ter que cursar a universidade privada, enfim. As conquistas, sob o ponto de vista econômico, estão aí. Ora, isso fez com que se criasse a falsa ideia para o governo, para a elite dirigente, de que tudo ia muito bem. E, na verdade, se está verificando que as coisas não iam tão bem assim. Porque os mesmos que estão nas ruas hoje, e olha que eu retroagi há 3 décadas, os anos 80, 90 e os anos 2000, estavam nascendo naquela época. E são esses os beneficiários desses programas aos quais me referi, que o Brasil implantou, e chegaram, quer dizer, a um patamar de consciência crítico, cidadão, seja pelo ensino médio profissionalizante, ou seja, até mesmo pela universidade, e que acharam que isso não bastava. Como diz no livro da Riqueza e a Pobreza das Multidões, o David Landis, uma moeda forte não é a cura para todos os problemas de uma nação. Então, você encontra, nesse instante, uma outra, eu recorro aqui aos titãs, aos poetas, que explica um pouco mais. Essa multidão que está nas ruas, nascida lá nos anos 80 e 90, que agora está nas ruas, está dizendo assim: a gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade. A gente não quer só dinheiro, a gente quer inteiro e não pela metade. É isto, em outras palavras, que essas multidões estão dizendo nas ruas. Ok, doutor Adolfo Marinho. Bom, cumprimentar o Mourão, o Arnaldo, você, Jonas. Olha, eu não vejo grande surpresa nisso, não. Vamos olhar. Não faz muito tempo, pelo menos para nós, que houve todo o movimento da anistia, das diretas já, com gente na rua. Fora colo, com gente na rua. O que há de diferente hoje é que é um movimento com a nova modelagem. Hoje, as redes sociais permitem que qualquer pessoa fale para muitos, fugindo dessa verdadeira
prisão que é formada pela mídia que faz a opinião pública, a opinião publicada, onde você tem os jornais, normalmente famílias, e tem cadeias de rádio e televisão, normalmente de políticos. E hoje está franqueado alguém, a partir do seu computador, falar para muitos, e a partir daí formar redes. Há o exemplo mundial de sucesso recente. Tem a ocasião de um evento mundial no Brasil, em que o mundo inteiro está olhando para o país, então é uma excelente oportunidade. Mas o principal de tudo isso é que quem foi para a rua foi a classe média. Não tanto aquela classe média, que 40 milhões foram para a classe média. É difícil, porque crescer a classe média com 40 milhões, se só 25 milhões declaram imposto de renda, como é isso? 40 milhões são os novos, entendendo? Já existia, e só 25, não é que a classe média não... Mas não vamos entrar nessa história. O que eu quero dizer é que eu acho que quem foi inicialmente para a rua movimentou, foi um público definido por quem paga o imposto de renda e depois tem que pagar a educação dos filhos, pagar a sua saúde, pagar a previdência privada, pagar a sua segurança e pagar o transporte, porque é um engano imaginar que quem se transporta com o próprio veículo não está pagando, ele está pagando caro. E uma outra faixa é dos que não têm condição de pagar tudo isso, mas e que precisa da rede pública. E a rede pública não tem resposta, nem para a educação, nem para a saúde, nem para a segurança, nem para a previdência, nem para transporte. Tudo começou com os 20 centavos, mas estourou porque há, sem dúvida alguma, uma insatisfação. E eles foram para a rua só reclamar. Porém, a reclamação maior não é nenhuma destas ainda. A reclamação maior é a descrença, a desilusão, o desalento com a classe política. Aí não olha partido, não quer saber se é legislativo, se é executivo, há uma insatisfação. Por isso, você percebe que tem várias bandeiras, e diga de passagem, bandeiras que não são corporativas, são coletivas. Há uma diferença muito grande. Esses movimentos que eu falei, de direta já e tudo mais, era pago, era um movimento financiado, onde havia apresentação de artistas que recebiam cachê, havia muito ônibus. Esse movimento é diferente. Há uma mobilização que não é muito conhecida. E outra coisa, quando termina não tem um discurso do líder, não tem um discurso, tem a movimentação. Então, tudo isso gera uma perspectiva de um repensar. Eu acho que nós estamos vivendo um rito de passagem e eu tenho esperança que será muito rico. Eu não me preocupo muito, sim. Vai haver uma turbulência, claro. Alguns movimentos no Brasil mesmo, movimentos mais anônimos, geraram quem? Jânio Quadros. De repente, uma pessoa que saiu como salvador, o próprio Collor, entendeu? Quer dizer, nós não podemos divisar agora realmente qual é o caminho, mas só em desarrumar, em gerar o desassossego na classe política, que ficou aturdida, não aparece ninguém para dizer nada. A presidente foi quem apareceu para falar e começou a dizer uma série de coisas dentro do esquema do marqueteiro resolver a vida do Brasil. Tudo que ela falou não vai se efetivar, porque é aquela síndrome de país rico, que acha que a solução é ter mais dinheiro e fazer mais. Não se fala nunca na qualidade, em gerir melhor esses recursos e procurar mais eficiência. Não, são tantos milhões para isso, tantos milhões para aquilo. E ela quis dar a resposta à proposta política que o Brasil queria e, por conveniência dela, ela não pôde falar tudo. Tudo que ela tinha que dizer é uma proposta antiga que diz o seguinte: nós não acreditamos no político. Nós queremos um grupo de notáveis que venha fazer uma proposta política e depois se retire e fique proibido de ser político nos próximos 8 anos. Esta é a proposta original. Então, quando ela diz uma constituinte exclusiva específica, esta é a proposta. Na condição de presidente, ela não podia dizer. E é absolutamente natural que o parlamento reagisse como reagiu. Como é que vai ficar? Eu só sei o seguinte: a eleição do ano que vem vai ser bem diferente. Ok, nós vamos pedir aqui um pequeno intervalo no programa Universidade Viva, que hoje estamos falando sobre o tema O Despertar da Multidão. Se você quiser sugerir temas para o nosso programa, o nosso e-mail, fgftv,
fgf.edu.br. O programa Universidade Viva está de volta. Hoje nós estamos falando sobre o despertar da multidão. Neste bloco, eu queria colocar um tema. Quando a turma saiu à rua para reivindicar os 20 centavos e que de repente apareceu outros grupos e que apareceu uma bandeira no meio da multidão, alguém mandou derrubar a bandeira de um partido e de repente eu vi a presidente da República, os ministros do Supremo e também os deputados e os senadores todos escondidos. E, de repente, a turma disse, não, alguém, os comentaristas políticos disseram, a presidente precisa ir na televisão dizer alguma coisa. Mas quando a presidente foi dizer alguma coisa, alguém que escreveu o texto da presidente começou logo a mexer em determinadas feridas. Por exemplo, a história que a presidente disse, eu trarei para o Brasil milhares de médicos. Para mim, milhares de médicos é quase perto de 1 milhão de médicos, né? Não são 6 mil, né? Isso é muito, e para cuidar da saúde. E outras coisas também que ela disse, que ela propôs, que não é aquilo que a multidão desejava, mas o que é, finalmente, o que é que a multidão quer, o que é que nós queremos, o que é que o povo quer e como resolver essa reivindicação do povo. Conversar com o doutor Mourão e abrir para os colegas. Bom, eu tenho a impressão, voltando lá para a referência teórica que eu sugeri, o Gustave Le Bon, ele fala que os movimentos ditos de multidão, né, movimentos chamados de massa, hoje se chama muito mais psicologia das massas do que até psicologia das multidões, que esses movimentos eles inauguram a pessoa, porque existe a psicologia individual, minha, o meu modo de ser, os meus pensamentos, os meus valores, as normas que eu estabeleço para mim, para eu me relacionar com os outros. Por que é que aquele cara que parece tão calmo, tão quietinho, tão assim, quando ele chega na multidão, ele se solta, né? Ele extravasa. Sai do armário. Ele explica que, na realidade, nós assumimos no grupo, na multidão, a chamada psicologia das massas, ou do grupo. Não é mais a minha. A minha se cola, é emprestada àquela. Por isso é que eu fui para a rua, porque eu me identifico com aquilo que estão fazendo ou aquilo que estão querendo. Então, eu agrego o meu modo de ser, mas aí já não existe a minha única psicologia, o meu único ser. Tem eu naquela massa. Aí, esta tal massa, ela se deixa levar muito mais pelas emoções do por isso que ela joga pedra? Do que pela razão. E é por isso que ela joga pedra nos soldados. Se for um negócio muito insuflado, vai partir para uma violência acrescida. Inclusive, foi essa a crítica que uma socióloga francesa, professora da Sorbonne, ela criticou de um movimento que está havendo agora na Europa, que é sobre a questão da homossexualidade e da legislação ser alterada em seus fundamentos, até de o que é família. Porque se tem uma mulher e 2 crianças, isso é uma família? Então, a luta é mais profunda do que... Aí os depoimentos, ao invés de falarem de aspectos legais, eles estão falando assim, dos aspectos emocionais. Se eu quiser dizer, papai, vai ser para quem? Então, o apelo é emocional, não é racional. Daí há um descompasso entre o que quer esta multidão nas ruas, voltando para o Brasil, e o que a presidenta
está propondo. Ela está propondo coisas estritamente racionais. Trazer 6 mil médicos de Cuba, fazer uma reforma política. Ora, o que é que eu tenho a ver com essa história do deputado ser distrital ou coisa? Se eu quero é que o posto de saúde pertinho lá de casa tenha esparadrapo, tenha metiolate, tenha uma pinça. Então, houve uma resposta, por isso é que a resposta foi fria, se bem que ela teve o cuidado de dizer que não é contra, que é a favor. Isso minorou um pouco, mas tem alguma coisa que a multidão ainda está querendo escutar, é alguma coisa que bata nesse emocional. O emocional, ele se move por símbolos, daí tanta bandeira, o cara pintada, a música, as canções, tudo isto são apelos para a emoção. É por isto que também a psicologia das massas é muito perigosa, porque ela não se deixa levar pela razão e, portanto, pela política no seu sentido mais sofisticado, mais elaborado, que é a democracia. Ninguém pode estar fazendo ágoras o dia inteiro em todas as praças do Brasil. Por isso é que... Santos, você estava lá no meio da rua? Eu não estava no meio da rua, eu fui como observador por interesses profissionais, jornalísticos e acadêmicos, eu fui ver. E tudo que nós estamos fazendo aqui, e como se está fazendo no Brasil inteiro e fora dele, nada mais é do que um exercício intelectual de se tentar formular algo que corresponda, que explique aos anseios dos que estão nas ruas. E, efetivamente, é fácil a gente colher algumas impressões que não correspondem às nossas elaborações. Primeiro, o professor Adolfo disse aqui que está nas ruas a classe média. E eu diria para o professor Adolfo que, como está difícil a gente conceituar classe média no Brasil, eu teria dificuldade em afirmar que quem está na rua é a classe média. Estava a classe média também, mas ela não é a predominância, não. Porque essa classe média, bem ou mal, mas ela consegue sobreviver com um mínimo de dignidade. Quem não tem isso é a classe pobre, assim chamada. E o nível de exigência desse jovem, que está nas classes menos favorecidas hoje, em função, repito, que ele, há 30 anos, ele, na década de 80 e de 90, estava nascendo, e hoje tem 20 anos, tem 30 anos, tá? As próprias condições que o Brasil criou para ele nesse período o tornou um cidadão com a condição de exercer essa cidadania, com alguns deslizes aqui, mas pelo menos com a consciência crítica de exigir mais, de querer esse algo mais a que o professor Mourão aludia ainda há pouco, que a presidente faz um exercício racional para tentar atingir a esse algo mais que eles querem. Eu, há uns 2 ou 3 anos, professor Mourão, professor Adolfo, tenho dito nos debates, nas palestras, nas aulas que somos chamados a participar, que está existindo, e eu percebi isso há uns 3 anos para cá, o que eu chamei de movimento silencioso no interior da sociedade brasileira para a refundação dessa sociedade fincada em outros valores. E eu insisto nessa tese, nessa percepção que tenho. Esse movimento silencioso que não foi detectado por governo, não foi detectado por parlamento, não foi detectado por nós mesmos, que fazemos esse exercício diário nas nossas atividades, tá? Ele eclode agora com esse nível de exigência maior que essas pessoas são capazes de fazer e, portanto, saindo daquela letargia histórica, né? Isso é o que eu verifico. Essa consciência que a gente imagina está existindo, eu vou dizer aqui alguma coisa que pode parecer uma heresia e alguém vai me criticar, mas eu
tem problema não, é bom que critique mesmo, porque é assim que a gente amadurece na discussão. Não há esse nível de consciência a que nós estamos elaborando, formulando para entender, não, nas reivindicações, não. Porque o que há são propostas extremamente difusas, né? O que se pode perceber é uma grande ignorância em muitas das bandeiras, né? Tem pessoas, quer dizer, segurando, me dizia uma jornalista, um colega que cobriu mais intensamente do que eu, que pegou uma estudante universitária de uma universidade aqui de Fortaleza, com cartaz, não a PEC 37, né, segurando. E aí ela teve a curiosidade de perguntar para ela se ela sabia que era PEC 37, ela disse que não sabia não. Né? Isso é só para dar um exemplo dentre muitos outros. Né? O que se verificou, ainda o depoimento dessa jornalista, dessa colega, era uma espécie de exibição da utilização dos smartphones. Era todo mundo se fotografando e fotografando o movimento e enviando as suas fotografias, na sua grande maioria, do que mesmo uma militância político-cidadã de reivindicação. Claro que tem as reivindicações, embora ainda não identificadas, né, porque como é um movimento difuso, nascido sem controle e sem comando, numa clara demonstração de apartidarismo, ou seja, e aí é onde eu digo que o nível de consciência política passou a permitir essa exigência, porque historicamente os movimentos que o professor Adolfo citou na estante, de direta já, de fora colo e outros movimentos aí, eram todos teleguiados, ou não eram? Sem dúvida. Todos teleguiados. Até falei que foram financiados. Pois é, esse não tem mais. Tá? Exato. Esse, quer dizer, não está mais sendo manipulado, aparentemente não, ele é espontâneo. E por ser espontâneo, ele é difuso e ele é de difícil identificação de bandeiras. E ao contrário do que muitos pensam, ele é apartidário porque é a forma de demonstrar essa insatisfação, portanto, aí está o nível de criticismo do movimento em relação à forma como se faz o governo hoje no Brasil. E quando eu digo governo aqui, é toda a elite dirigente. Ou seja, os valores que fundam essa sociedade hoje, que é o filho do trabalhador que ascendeu de alguma forma, quer dizer, pelo seu nível de escolaridade, não são os valores, tá, que fundaram a elite dirigente. A agenda da elite dirigente não é a agenda dessas pessoas hoje. Aliás, o Zygmunt Bauman, em Busca da Política, ele diz isso muito claramente. O parlamento, a elite dirigente, ela exclui o cidadão. Como? Na medida em que a pauta, quer dizer, é apresentada ao cidadão, reduzindo, portanto, o leque de opções. Veja agora, por exemplo, a proposta do plebiscito. É ou não é previamente definido aquilo que vai ser apresentado às pessoas? E aí onde é que ficam as opções? Então, esse reducionismo, né, essa exclusão, quer dizer, que o parlamento em si já faz, é aquilo que a sociedade não está mais aceitando. E ela está querendo ser protagonista e dizer, não, a nossa pauta não é essa, a nossa agenda não é essa agenda que vocês têm nos colocado goela abaixo. Mas falta dizer qual é a agenda. Eu queria colocar o doutor Adolfo aqui na conversa para perguntar se o doutor Ulisses Guimarães tinha razão, que ele disse que o político tinha medo, era do povo da rua. O deputado Ulisses tem frases famosas e, na verdade, depende da época. Na época de eleição, ele sai à procura. Neste momento, essa é a posição que eu queria colocar, o Brasil vive mais uma transição extraordinária. O Brasil foi um país rural, depois o Brasil foi um país urbano, industrial, e hoje ele entrou numa fase pós-moderna, pós-industrial. Não é por outra razão que você percebe que os sindicatos não estão dominando esta cena, porque, de fato, eles trabalham uma fração pequena da sociedade brasileira, que tem o seu emprego em indústria. A grande maioria não tem esse emprego. E as pessoas que estão se manifestando estão dizendo que elas não gostam dos políticos, mas gostam de política, porque o que eles estão fazendo é um ato político. Estão fazendo uma mobilização política e fazendo uma nova modelagem
que exige, e isso foi tudo orquestrado, dentro das redes sociais, com o uso de smartphone. Se eu disser qualquer coisa no Brasil que foi classe média, eu já estou com uma vantagem muito grande, porque para os poderes aí tudo é classe média. Mas eu estou querendo dizer que é uma classe média ainda mais estilizada, porque trabalha nas redes sociais, são nativos digitais e tem os smartphones. Concordo plenamente que a realidade é muito complexa e não seria uma pessoa dessa que não tem toda a formação acadêmica de análise. Agora que nós, no Brasil estão surgindo os primeiros cientistas políticos, falando mais do que os economistas, agora é o cientista político. Mas as pessoas sentem a sua realidade. Elas foram para a rua muito mais reclamar, volto a dizer, reclamar de coisas coletivas, de saúde, de educação, de previdência. Olha que não estão reclamando de emprego. Não estão reclamando de emprego. Porque no Brasil a maioria está no informal e está conformada. Entendeu? Não, a reclamação de transporte. Mas eles estão reclamando principalmente é que se eu quisesse reduzir, hoje talvez até sem entender muito, todo mundo fala da qualidade de vida, que diz tudo. A minha qualidade de vida não está boa, e eu estou aí reclamando. Agora, eu digo que a coisa é mais séria, porque quem apareceu na rua foi uma fração. Esse movimento, ele é mais forte na telinha. Quantas pessoas estão com todos esses sentimentos e todas essas expectativas e toda essa mobilização na cabeça e no coração? Não foram para a rua, entendeu? Porque não é muito do seu feitio ir para as manifestações de rua. Mas o que existe é que há declaradamente, e o Arnaldo está coberto de razão, faz algum tempo que a gente percebe nas pessoas uma insatisfação, e eles foram só reclamar. Não queria misturar os que jogaram pedra, os que saquearam, os que quebraram loja, porque eles não representam o movimento. Se nós formos nos deter a isso aí, nós vamos esconder o que é o principal, que existe uma quantidade enorme de brasileiros que estão querendo mudanças e esperando que essas mudanças venham. E o Mourão foi muito elegante quando falou que isso era uma coisa racional. Na verdade, é mais do que racional, é falaciosa. Vou resolver a educação com o pré-sal. Vou trazer os médicos para resolver. Como a gente sabe que não é nada disso? Eu vi um colega seu essa semana reclamando do seguinte: se ela quer resolver, pague os médicos, eu não posso receber por uma consulta o que se paga por um corte de cabelo. Ou seja, não há um respeito à atividade médica. A educação, o Arnaldo falou de uma série de números, mas, Arnaldo, deixa eu te dizer, de 18... Eu não citei números, não. Falou falei em tese, expansão da educação, os programas de financiamento. A expansão da educação, é isso que eu queria me reportar agora. Ainda continuamos com a mesma meta de 2000, ou seja, o Brasil tem um número de universitários de 18 a 24, menor do que o da Bolívia, tem 15% só, entendeu? Hoje, só vou dar um número. Agora, no Enem, estão inscritos quase 8 milhões. 8 milhões representa mais do que todos os universitários que estão hoje. E vão apresentar 1 milhão de vagas. E aqui no Ceará, 517 inscritos no Enem. Vai ter o quê? 50 mil vagas? Então, aí se você for para o nível médio, metade está do lado de fora. Por isso estão falando, você vai ouvir falar muito, começaram a falar agora, da geração Enem. Ou como eles chamam, INEM. Nem trabalha e nem estuda. É verdade. Aí essa geração INEM, que ninguém sabe para onde é que vai. Eu vou ter que pedir aqui um intervalo, né, para aqui no programa Universidade Vive, que hoje está discutindo o despertar da multidão, e em seguida voltamos para o último bloco deste programa. Se você quiser sugerir temas para este programa, o nosso e-mail é fgftv@fgf.edu.br. O
programa Universidade Viva hoje está falando sobre o despertar da multidão. Eu queria colocar o doutor Mourão Cavalcante na conversa e para perguntar o seguinte: será que com esse referendo, plebiscito que estão programando aí, nós vamos dar resposta a todos os anseios desta multidão que foi para a rua, doutor Mourão? Naturalmente que não. Reestruturar uma sociedade é muito mais do que fazer um plebiscito. O plebiscito é mais uma ferramenta, né? Agora, se eu acho que o carro está com muitos defeitos, muitos problemas, não é dando uma caixa de ferramentas que esse carro vai ficar bom ou melhorar. E porque, de repente, a presidente, o governo, achou que um plebiscito vai resolver todas essas questões? Não, quem está achando é a imprensa. Eu acho que eles próprios sabem que isso aí é um lenitivo. Quer dizer, é uma meio conversa para boi dormir. Mas não nos esqueçamos que quem está no poder, no caso o PT, esse pessoal aí, são passados na casca do alho. Isto é, eles sabem muito bem, estudaram muito bem o que significam esses movimentos, porque até ontem, até hoje de manhã, vamos dizer, estavam processando e fazendo isto, né? E é incrível como existe uma insinuação de uma certa parte do movimento em querer imputar a culpa na presidente Dilma e no ex-presidente Lula. É como se eles dois fossem os grandes, e nesse sentido, volto para o Gustavo Le Bon, ele diz assim, temos que eleger, não era a expressão da época, mas eu estou usando agora, temos que eleger um bode expiatório, que foi o Saddam, que foi o Gaddafi, que foi o Mubarak. Então, aqui é o Lula. Nós temos que pegá-lo. Inclusive, eu vi pela internet que havia até já um projeto da construção de uma grande estátua no Lula, em Brasília, e que custaria, diz lá a informação, custaria 150 milhões. E, porra, essa estátua deve ser de ouro ou de diamante, de alguma coisa. Porque não era para ser isso tudo, mas para mostrar que eles têm habilidade. Não nos esqueçamos. O PT, CUT, UNE, a própria presidente vem de movimentos que guardam as semelhanças com esse. Com isso, não quer dizer que eles vão menosprezar. Uma burrice eles já não fizeram, o que foi reprimir. Seria reprimir o que os outros, nos outros lugares do mundo, fizeram. Até no famoso movimento, já ouvi isso em Nova York, né? O Occupy Street, né? Houve. E lá o governo disse, olha, a partir de segunda-feira, ninguém vai ficar aqui. Mas também a gente não pode fazer essa comparação com a Revolução Francesa, né? Porque na Revolução Francesa eles entraram lá no palácio e mataram os governantes, né? Mas aí é bom até você assinalar isso, porque nós estamos num momento diferente. Aqui nós temos o que chamaríamos de democracia. Foi isso que o Arnaldo falou, não é? A presidenta ela foi eleita para um mandato de 4 anos. Que se saiba até agora, ela não cometeu nenhum erro de natureza do pacto social que a faz presidente, né? Todos os mecanismos de controle e fiscalização de Diabo 4 funcionam, né? TCU, TCE, acho que esse movimento é muito bonito porque ele diz, nós queremos uma democracia, tanto queremos que esses canalhas que estão aí não merecem nos representar. Agora, isto começa assim, a gente não sabe como pode terminar. E aí, Arnaldo, Então, esses canalhas nos representam? Evidentemente que não, mas eu também diria que os canalhas, eles não são a maioria Claro. da política, né? Os canalhas existem e nós temos a oportunidade, felizmente, com esse nível de politização que parece que estamos atingindo, de tirá-los da cena pública. Só que para isso, necessário se faz também
que os homens de boa vontade, se posso usar aqui uma expressão bíblica, embora não queira misturar política com religião, se apresentem como opções. E é preciso um plebiscito para isso? Pra Não, gente não, não. resolver isso? O plebiscito, Jonas, eu comecei dizendo que o que se está fazendo aqui é um exercício intelectual, como nós fazemos aqui, de tentar entender o que está acontecendo para poder explicar para a população. O plebiscito é uma tentativa racional por parte do governo, liga-se, do Congresso Nacional. O governo apenas sugere que quem tem o poder constitucional de propor plebiscito e referendo é o Congresso Nacional. E por que o Congresso não faz isso? Quem está fazendo é a Porque presidência? o governo não quer. Porque, E o segundo... governo manda lá no O Congresso? manda na medida do seguinte, olha, em 2000, perdoa, Adolfo, eu fui de comissão, o governo tem maioria, na hora que ele quiser de aprovar qualquer reforma política. Não há qualquer interesse de tocar esse projeto para frente. Só há um detalhe, o governo, doutor Adolfo, o senhor foi deputado constituinte. Não, eu fui depois. Foi depois da Constituição? Bom, foi deputado federal. E o senhor começou sua fala dizendo aqui o seguinte, que a reforma política não é feita porque os parlamentares não querem votar contra seus próprios interesses. Então, a base do governo que está lá é composta de parlamentares, deputados e senadores. Não basta o governo querer fazer a reforma política porque, segundo suas palavras, eles, parlamentares, não querem votar uma reforma que vai prejudicar os seus próprios interesses. Não é bem assim. A mídia faz uma angulação que, nesse sentido, ela mais confunde a opinião, a população, do que esclarece. O governo pode até querer... Quantas vezes o governo já tentou coisas importantes, inclusive do interesse coletivo, e o Congresso não aprovou? Várias. Nós temos raras. Aí... Sim, mais várias. Raras. Por quê? Porque há um parlamento que, nessas horas... faz valer as suas prerrogativas e aproveita de certos momentos para fazer o tomar lá da cá que nós bem conhecemos. A teoria da prevalência, quer dizer, do poder executivo sobre o legislativo, ela é verdadeira, ela existe, historicamente, na política malsã que se faz no Brasil, mas não é absolutamente verdade que tudo que o governo quiser fazer, ele faz com a maioria, quando esse querer fazer do governo colide frontalmente com os interesses do parlamento. Nesse instante, o plebiscito, respondendo, é apenas uma tentativa de adivinhar o que é que está implícito nesses movimentos que o professor Mourão, com a teoria da psicologia das multidões, tentou também aqui explicar, de ver se colide. Por quê? Porque a gente sabe que há uma insatisfação muito grande com o sistema de voto proporcional que está aí. A gente sabe que há uma insatisfação e uma dúvida muito grande com o sistema de financiamento de campanha. A gente sabe que há uma insatisfação muito grande com o alto índice de corrupção nas eleições e depois dela. Então, o plebiscito é uma tentativa, um esforço racional, que o professor Mourão colocou com muita propriedade aqui, do governo tentar entregar para essa população algo que ele imagina que ela ficaria, digamos, atendida pelo menos em parte. Nada mais do que isso. Olha, agora, não esqueçamos o detalhe, que aí vem o problema a qual me referi ainda há pouco, no livro Em Busca da Política, do Zygmunt Bauman, que diz que o legislativo, ele pré-seleciona. Ao pré-selecionar, ele exclui, ele reduz o leque de opções que o povo deveria ter para se manifestar. O plebiscito é um exemplo muito claro disso. Está, nesse instante, querendo saber se vai ter ou não o fundo de campanha. O relator da matéria já está querendo inverter. Ao invés de perguntar, você aceita financiamento público de campanha? Ele está querendo inverter a pergunta e botar assim, você é contra que as empresas continuem financiando as eleições? Olha aí, como muda completamente. Na verdade, o que acontece é que o plebiscito é uma transferência de responsabilidade. Aí o Abertado aqui só diz sim ou não? A reforma política pode se processar por legislação infraconstitucional. Isso é uma prerrogativa do parlamento. E o Arnaldo sabe, que ele é um dos grandes especialistas nessa área, o poder enorme que o governo tem, até porque ele tem o maior interesse em conservar sua base. Então, há um interesse mútuo do governo executivo e dos parlamentares. Então, plebiscito é uma forma diversionista de se discutir isto, até porque ele é inviável. Você vai fazer isso você vai fazer um plebiscito
para influir na eleição deste ano, do ano que vem, impossível. Vai ter recesso do Congresso agora, entendeu? Aí quando voltar, é impossível. É uma atitude de diversionista. Era muito melhor que se dissesse o seguinte: vamos procurar fazer uma reforma. Aí vamos discutir cada ponto deste aí, entendeu? Isso é muito mais positivo. Agora, o que a presidente saiu, o plebiscito foi depois. O que ela propôs inicialmente era uma constituinte exclusiva específica. Se bem que ela, no começo, para ser fiel, ela disse um processo de constituinte. Porque a ideia original era buscar uma definição de reforma política extra-Congresso, feita por notáveis. Isso é uma proposta antiga. Só que não era conveniente para ela, como presidente, seria uma coisa chocante para o parlamento que ela apresentasse essa ideia. Aí ela falou assim, ligeiramente, entendendo? Agora, a reforma política não tem nada a ver com o plebiscito, não. No conceito de... O plebiscito seria só uma pressão da sociedade sobre o parlamento. No conceito de democracia, para além da institucionalização do regime democrático, ela só se materializa quando permite que as pessoas tenham acesso àquilo que o Estado, que é dever do Estado, criar para as pessoas, que nós chamamos de democracia no seu sentido horizontalizado. Acesso a um serviço de saúde, acesso a um serviço de educação de qualidade, enfim, acesso a todos, a transporte público, não necessariamente gratuito, mas com seguro e qualidade e normal para poder as pessoas usarem. Então, aí sim, aí você tem o conceito acabado de democracia. O que essas pessoas estão, nesse instante, dizendo, o nível de exigência é esse, é que perpassou a institucionalização e foi agora para tentar a sua materialização, que a agenda política até então não permitiu, que foi uma agenda dissociada, tá? Desse anseio maior, digamos assim, da população brasileira. Então, é preciso que tomemos para si o protagonismo para que possamos mudar essa realidade. É isso que se está fazendo. Olha aí o governo reunido, o Congresso reunido, olha o Congresso mudando a sua pauta e colocando uma pauta que supõe-se ser... Já estamos no final desse bloco. Eu queria que você me respondesse uma pergunta com muita clareza. Eu, Jonas Luiz da Silva, vírgula de Capuí, certo? No dia da eleição eu quero fazer duas coisas. Eu não quero ir votar e quero beber cachaça. Eu sou obrigado a fazer as duas coisas. Eu sou obrigado a não beber cachaça, que é proibido de eu beber. Rapaz, como é que pode? Eu não posso beber uma cachaça e tenho que ir votar. Está certo? Isso é a minha vontade que esse plebiscito vai... Não. Responda assim, só por ironia. Na sua idade, você já está dispensado. Boa. Não precisa se preocupar com isso. Há uma discussão de que no regime democrático você não deve ser obrigado a votar, porque estaria, portanto, no espontaneísmo essa manifestação de democracia. Mas isso não é verdadeiro, porque... cidadania, direito e dever. Direito e dever, não corresponde somente aos direitos de jeito nenhum. E nós que somos de uma tradição em que esse é o período mais longo da nossa história de democracia, portanto, de direito a frequentar as urnas e votar a cada 2 anos, esse é o maior período, imagina, pouco mais de 20 anos. Quer dizer, nós não temos uma cultura política formada de participação assim. Tanto é que, olha aí, a primeira vez que se vai participar, vai para as ruas, causa esse furor todo, está todo mundo, quer dizer, atônito, sem entender. Mas olha, Arnaldo, eu estava no exterior há uns 20 dias, e as notícias que a gente tinha, estava nos Estados Unidos, manchete, inclusive, em jornais locais, tipo em Orlando, em Pittsburgh, em Washington, os jornais locais falando do Brasil e tudo tal, eu temi, né, pelo Brasil e tal. Quando eu cheguei aqui, não vi esse tal clima, salvo no jornal, no rádio, na televisão. Aí eu perguntei a um amigo, rapaz, onde é que está a confusão? Aí ele disse que confusão tem só esse negócio dessa Copa aí. Quer dizer, há um movimento, ninguém pode banalizá-lo, ninguém pode negligenciar o que está sendo dito, né? É a voz rouca das ruas. Acho que o recado está dado.
Nós não queremos esse tipo de política aí, de político. Não é nós não queremos política, porque eles estão fazendo política. Ir para as ruas E é dá bola. política de primeira qualidade. Né? É ir para a praça. Ágora, era assim que os gregos faziam. Para nós decidirmos as coisas aqui, né, da nossa cité, da nossa cidade, vamos nos reunir na praça e vamos, quem é que quer? Levanta. Não. Então foi isso que se fez, está se fazendo no Brasil. É importante que esses cara pálidas, né, esses políticos, eu ressalvo como você muito bem fez, não são todos, mas boa parte deles está se lixando. Eu quero ver como é que eu me ajeito para eu me eleger no próximo ano, né? O personagem do Chico Anísio, esse negócio de povo, né? O povo me aborrece. Então o povo está vindo dizer, cara, não é para ser assim. Ok. Mesmo que seja de uma forma ininteligível, não é clara, não é transparente, porque ainda não é suficientemente democrática. Mas aí é querer muito, segundo Le Bon, que as massas sejam tão organizadinhas. Aí vira aquele negócio que ele chamou de fascismo, que era todo mundo fardadinho, organizadinho, né? Protestando em nome do povo. Só para você ter uma ideia dessa dicotomia entre a agenda que a elite define e coloca para a população, olha, enquanto nós estamos, enquanto parte da sociedade está nas ruas reivindicando por melhor qualidade nos serviços públicos, vamos generalizar, tentar resumir assim, o que é que o Congresso estava fazendo na Comissão de Direitos Humanos? Estava votando um projeto que se chamou folcloricamente de cura gay. Veja você, como é uma coisa, sabe, embora tenhamos a tradição macunaímica enquanto sociedade, mas isso é escárnio, então é contra esse tipo de comportamento desses poucos, tá? Que a população está dizendo não, porque não é de se admitir, isso não é racional, uma coisa como essa. E essa foi a agenda imposta até hoje. Se disse agora, basta. Olha, infelizmente nosso tempo já chegou ao fim e cada um dos senhores tem 1 minuto para as considerações finais. Vou começar aqui com o doutor Adolfo Marinho. Bom, eu estou gostando muito desses movimentos, porque na nossa geração, Jonas, eles são jovens, né? Nós já experimentamos muitas mudanças. E eu lhe confesso, quando eu era parlamentar e do PSDB, eu esperei muito que o PT entrasse no governo. Porque a cada discurso que eu ouvia, era aquele Brasil que eu queria viver, onde havia a ética, onde o SUS ia funcionar muitíssimo bem, onde a educação gratuita de boa qualidade era para todos, e por aí vai. Bom, é evidente que a luta dentro do exercício da atividade do Executivo muda um pouco o panorama, mas não precisaria ter mudado tanto, com tanta coisa que aconteceu aí. E eu espero que esse movimento seja um outro rito de passagem e a sociedade brasileira avance um pouco mais. Vai haver uma turbulência ou outra, mas isso é normal dentro da sociedade. E acho que até o Brasil tem um espírito, antigamente diziam que era pacífico, e durante muito tempo foi passivo. Mas o povo brasileiro até nem participava, a partir das reuniões de condomínio. Na medida que ele vai para a rua, e eu insisto a dizer, essa expressão da manifestação de rua é minúscula diante do que está acontecendo na rede. Aquilo fica na cabeça e no coração de quem está participando. Não está na rua, mas a coisa é maior. Então eu espero, e espero também, já que nós estamos numa instituição de ensino, o que falta muito ao povo brasileiro é que não há formação política nem na academia e muito menos nos partidos, que era o lugar onde devia haver. Não há formação política, não há formação de líderes, por isso essa coisa assim, mal arrumada, aparentemente desorganizada, mas não é tão desorganizada não, é uma nova modelagem. Ok, doutor Antônio Mourão Cavalcante, o senhor tem 1 minuto para as considerações finais. Eu penso que é um momento realmente rico, mostra um povo que quer crescer, um povo que quer ter uma sociedade diferente, aquilo que todos nós encontramos em nosso cotidiano, né? E aqui, por exemplo, sempre achei, desde o grêmio escolar do colégio onde eu estudei, que sempre quis participar dessas coisas, sempre participei, porque acho que só a sociedade participando, se organizando
reivindicando, indo às ruas quando necessário, né? Essas coisas podem mudar. Claro que hoje, com a idade que a gente tem, a gente já vai achando que existem exageros, que existe muito romantismo, que esses meninos são ingênuos, isso não vai dar em nada, mas isso eu acho, cuidado, telespectador, para você também não estar nessa, no grupo dos aposentados, dos retired, né? Dos que já estão mais ou menos retirados da cena. Mas é importante tudo isso, é muito rico. Mostra um Brasil bom na rua e no campo de futebol. Também não desmereçamos o fator Copa, que é um fator agregador, que ajuda a gente a ficar mais quieto. Sempre foi assim, pão e circo. Doutor Arnaldo Santos. Olha, Jonas, esses movimentos, para mim, se posso resumir, eles são, digamos assim, a expressão, a manifestação dessa assimetria que existe entre os anseios, os valores introjetados nessa sociedade refundada, que me referi ainda há pouco, e os valores daqueles que dirigem essa sociedade, que estão lá, pelo menos, para dirigir o país. Então, como resultado, o que eu espero é que esses movimentos se prolonguem dessa forma que está aí, pacífica e cidadã, porque os quebra-quebras são muito mínimos diante do tamanho do movimento. O professor Mourão ainda há pouco me lembrava aqui, estamos aí há 3 semanas com o povo nas ruas, não morreu ninguém, né? E outrora por bem menos. Sim, quando você compara isso com outros países, Pois é. quantos ainda hoje morrem, por exemplo, no Iraque? Na Síria. Na Síria. Agora, quer dizer, É um negócio parecido com esse daqui. Então, que esse nosso movimento continue assim, como está, para ver se nós conseguimos anular essa assimetria e trazer uma agenda que represente efetivamente aquilo que são hoje os valores dessa sociedade refundada, desses que nos anos 80 estavam nascendo e hoje têm 30 anos e estão nas ruas. E, obviamente, eu queria ser 20 anos mais novo, como disse aqui o professor Mourão, ainda há pouco, a idade da gente já não permite mais, para que eu tivesse mais energia para ir lá participar, mas não deixo de estimular os meus filhos, que estão na faixa dos 20 anos, de fazê-lo. Né? Eu já participei de um movimento desse na década de 60, com a vassoura na mão, mas pouco tempo depois eu estava chorando porque o homem da vassoura tinha ido embora. A pessoa é que pode. Eu agradeço muitíssimo a presença dos senhores aqui no programa Universidade Viva, que volta na próxima semana com outro assunto de interesse da comunidade universitária e acadêmica, aqui pela FGF TV, o seu canal Universitário de Fortaleza. Este programa também é exibido no nosso portal no youtube.com/FGFIES, onde você encontra esse e outros programas gravados e produzidos pelo canal Universitário de Fortaleza. Muitíssimo obrigado pela sua audiência.